Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos na nossa Casa Espírita, o Centro Carbar Schutter de Pompeia. E antes de a gente começar a nossa conversa, as reflexões da noite, vamos à nossa prece, como de hábito. Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando seus ensinamentos, refletindo sobre tudo que nos deixou e rogando a assistência dos bons espíritos, dos mentores e trabalhadores da nossa casa espírita, do nosso anjo guardião, para que nos inspirem as ideias, os pensamentos e que todos possamos, ao final dessas reflexões, sairmos um pouco melhor do que estamos nesse momento. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que nós fazemos todas as segundas, a partir da questão 211. Eu vou apresentar alguns slides aqui que vão nos guiar na nossa apresentação, ok? Nós estamos, então, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. O capítulo 4 da parte segunda, ele é bem longo, tem vários assuntos, né? Nós estamos nesse momento nas parecências físicas e morais, estudando essas questões, ok? Algumas reflexões importantes antes da gente iniciar o estudo. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho do conceito, um pouquinho da base do que nós estudamos em estudos anteriores, para a gente fundamentar um pouco, para a gente relembrar e deixar na memória e fundamentar agora o próximo estudo, ok? O que nós estudamos de muito importante que é para a gente lembrar? Primeiro, corpo e espírito são coisas diferentes, ok? O espírito não provém, ele não é decorrente do espírito. O corpo é decorrente do corpo pelas leis das genéticas, hereditariedade, mas o espírito é uma coisa só, individual. Eu vou explicar um pouco melhor, lembrando de uma tabela que nós já vimos várias vezes, ok? Essa tabela aqui que mostra os elementos gerais do universo, né? Deus, o princípio inteligente e o princípio material, o fluido cósmico universal. Do princípio inteligente, ele decorre ao final o espírito, uma individualização desse princípio inteligente única e eterna. O princípio material, que é o fluido cósmico, ele sofre diversas modificações, inclusive para a matéria como nós a conhecemos, e através do espírito e da matéria nós temos a vida humana, uma alma, que nada mais é a denominação de um espírito quando está encarnado. Então é importante lembrar sempre desse quadro. Espírito é uma coisa, matéria é outra. A matéria, o corpo humano, ele pode prover de outros corpos, é a lei da reprodução, da hereditariedade. Agora, o princípio, ele é individualizado e único e eterno, ok? E outro ponto importante é que nós sempre devemos contribuir para o progresso dos nossos irmãos. Isso ficou claro nos estudos que nós fazemos até hoje, ok? E por que isso? Porque ajudar os outros é importante. Porque colaborar com essa evolução? Porque é o melhor remédio contra o egoísmo. Então, sempre na nossa evolução, na nossa jornada de evolução espiritual, nós vamos ter experiências com outros espíritos, com outras pessoas. Okay? Então é importante sempre lembrar isso. Toda experiência, toda vivência que nós temos com outros e que nós nos dedicamos a ajudar, ou seja, desfazer do nosso egoísmo, nós estamos ajudando os outros e, por consequência, os outros também nos ajudam. Então,
São dois conceitos importantes para a gente lembrar. Espírito e matéria, coisas diferentes, e que convivência, trabalhar pelo progresso mútuo é importante. Ok? Vamos às questões, então, pessoal. Começando da questão 211, eu vou ler aqui do lado, tá? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, mormente gêmeos, ok? Gêmeos, principalmente os gêmeos, aqui ele fala de todo tipo de gêmeos, né? Mas eu creio que principalmente dos gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, né? E a resposta dos espíritos. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Ok? Bom, acho que é uma pergunta simples, Todo nós, quando vemos irmãos gêmeos, principalmente os gêmeos idênticos, né? Nós sempre buscamos, né? A gente procura ver semelhanças, né, entre eles, além da aparência física, também no caráter, nas ações, nos pensamentos, nos gostos, né? Então é uma pergunta bacana do Kardec e a resposta também muito simples, né, e direta, né, dos espíritos, que sim, são espíritos que quando nascem juntos, geralmente é por simpatia. Mas vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão, ok? Bom, primeira coisa, gêmeos, eles são semelhantes fisicamente. Por quê? Porque a semelhança física decorre das leis da biologia, da hereditariedade, do material genético de ambos os pais para formar o novo corpo. Então, é de se esperar que exista semelhança entre os filhos e os pais e também, eventualmente, entre os irmãos, principalmente os gêmeos. Exceção feita a espíritos já muito superiores que conseguem moldar o seu corpo físico com outras características, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, que senão alonga. Okay? Mas então, uma questão, né? Por que nascem gêmeos? Okay? Porque as crianças nascem gêmeas do ponto de vista espírita, não apenas do ponto de vista biológico. Geralmente nascem por um motivo, por uma forte ligação entre eles, entre esses espíritos. Como, por exemplo, o que foi falado na questão, espíritos simpáticos, com afinidades muito grandes, que decidem que é permitido a vinda junto, numa mesma mãe, no mesmo momento, para compartilhar de forma um pouco mais intensa as experiências da vida e a evolução que cada um vai ter que ter. Lembrando, cada um com o seu caminho. Mas a afinidade os aproxima de forma a ter esse nascimento de gêmeos. No entanto, não apenas a afinidade que produz o nascimento de crianças, de gêmeos no nosso mundo. Às vezes até uma interdependência exagerada entre dois espíritos, entre duas almas, criam barreiras, dificuldades em se conceber, em se ter experiências, vidas separados. Então, há bem ainda da evolução desses espíritos, para diluir essa interdependência, tá? Às vezes vem gêmeos. Estamos um pouco longe de saber todos os detalhes que podem originar isso, que podem ser necessários à vinda de gêmeos. Mas essa também é uma possibilidade que não é apenas a pura simpatia. No entanto, pode ser que gêmeos venham a nascer sem nenhuma simpatia ou semelhança moral. Então, não é só apenas simpatia, mas pode ser que não venham com simpatia. Então, espíritos que se antagonizaram, que são antagonistas, que não são afins,
mas que podem ir a benefício de ambos, ter uma oportunidade de viverem juntos, de compartilharem o mesmo lar, ao mesmo tempo, com o mesmo carinho, cuidado, de paz, convivendo de uma forma mais intensa do que simples irmãos, mas irmãos gêmeos ali, também pode ajudar a diluir esses antagonismos, né, essas diferenças que tem entre eles. Então, brevemente, essas são as razões por que nascem gêmeos. Como disse a resposta, simpatia, mas também por interdependência exagerada e, às vezes, nem por simpatia, e sim por proveito por oportunidade. Ok? Eu acho que o último comentário que eu tenho a fazer para essa questão, que é muito simples, é lembrar de um conceito importante. Gêmeos são diferentes de almas gêmeas. Almas gêmeas é um conceito popular que não é adotado no Espiritismo. Qual o conceito popular? Que almas gêmeas são metades eternas, separadas, que têm por destino um dia se unirem e se tornarem uma só. Esse tem variações, óbvio, mas esse é um conceito popular, né? De que nunca serão felizes se não se juntarem aquelas duas almas gêmeas, aquelas duas metades. O Espiritismo não adota esse conceito, não existe isso no Espiritismo. Cada espírito é uma individualidade, com suas experiências. Ao longo dessa grande e longa jornada de evolução nossa, cada um com uma experiência própria, particular. Por isso que eu chamei aquele quadro, é uma individualização do princípio inteligente. Sempre uma, não duas. Então, o que tem no Espiritismo? Sim, nós podemos até dizer que existe espíritos que têm uma grande afinidade, uma grande sintonia de pensamentos, de sentimentos, cria uma certa identidade entre eles que a gente até pode falar que são gêmeos, são almas gêmeas, mas muito longe do conceito popular, ok? Esse seria o conceito mais aproximado que o Espiritismo poderia admitir. Tá? Então, questão 211, são os comentários dela, uma resposta simples. Tá? Então, nem todos os gêmeos necessariamente se unem por simpatia. A maioria sim. Questão 212 agora, seguindo adiante. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Okay? E a resposta dos espíritos: sim, mas a semelhança entre eles é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Ok? Bom, aqui Kardec está questionando os espíritos a respeito daquelas crianças que nascem unidas pelo corpo, que compartilham algumas partes do corpo. E a pergunta dele é muito simples, falando, ali, naquele corpo que está unido, existem dois espíritos ou é apenas um espírito? Bom, e a resposta dos espíritos é sim, existem dois espíritos, duas almas, dois espíritos encarnados naquele único corpo. Mas a nós até parece um só, mas não é. Bom, vamos elaborar um pouquinho essa questão, tá? O que então Kardec se refere? Ele refere aos gêmeos chipófagos, né? Ou os gêmeos siameses, aquelas crianças que nascem unidas. Geralmente, falando agora de forma científica, pelo chifoide, que é um apêndice, né? que é um final aqui do osso externo nosso, geralmente nasce ligado por lá. Não é regra, daí que veio o nome chipófagos, ok? Mas a ligação entre eles, física, entre os corpos, pode acontecer de vários níveis.
compartilhando órgãos, compartilhando mais partes do corpo ou menos partes. Precisamos detalhar tanto, mas é esse fenômeno de nascimento, né, de mutações, tratado na ciência da teratologia que ele se refere. E a pergunta que vem, certo? Que Kardec fez, né, para os espíritos, me trouxe outra, né? Por que que esses gêmeos, por que essas crianças nascem com corpos unidos? O que acontece isso? Tá? E aí vem sempre uma palavra-chave aqui. Do mesmo jeito que uma afinidade, do que uma ligação forte fazem gêmeos nascerem e terem vidas próximas, a união também, o corpo, dois espíritos que nascem unidos, também é devido a uma forte ligação, uma fortíssima ligação entre eles. No entanto, é uma ligação, uma simbiose negativa. Ok? Negativa. E como que acontece isso? Às vezes por séculos cultivando esses espíritos, formas, pensamentos, ideias fixas que vão os atraindo, como André Luiz já relata isso, as formas, pensamento. Um processo obsessivo entre ambos, de ódio, de vingança, cultivado por muito, muito tempo e que não se enfraquece, não perde força, não dá espaço para cultivar outros sentimentos que não seja esse ódio, essa vingança. Mas também pode ser por afinidade, ou seja, da mesma forma que a afinidade, a simpatia traz gêmeos, também uma afinidade forte entre esses espíritos, principalmente concretizada em ideias e ações, fazem muitas vezes esses espíritos se unirem. Então, a afinidade, geralmente negativa, que causa uma deformação do seu perispírito, nós vamos ver isso. E até existe uma hipótese que eu encontrei na literatura, até de uma afeição extrema entre espíritos que podem gerar, que é, no fim, uma certa obsessão isso, ok? Mas são algumas hipóteses, é por isso que existe o nascimento de gêmeos, ok? Sempre gêmeos siameses, geralmente através de uma forte ligação, e nesses casos que eu citei, gerações negativas. E qual a consequência dessa forte ligação? Por exemplo, no caso que talvez a gente ache que é mais comum, né? A vingança, o ódio, que é muito cultivado, muito forte, né? Qual que é a consequência que isso traz? Traz uma alteração nos corpos espirituais, no perispírito, de ambos esses espíritos, resultante da lei da causa e efeito. E essa alteração produz uma perda temporária temporária e parcial da individualidade desses espíritos. Ok? E que muitas vezes são necessárias algumas encarnações, muito tempo investido para recuperar integralmente a individualidade de ambos e eles poderem seguir experiências separados. Tá? Isso aqui é importante lembrar. Isso não é essa consequência, essa modificação, esse entrelaçamento dos corpos espirituais de ambos não é uma punição divina. É uma consequência da lei de causa e efeito, uma consequência das leis físicas, por escolha de ambos. Por preservar o livre-arbítrio de todos nós, de todos os espíritos criados, é que as nossas escolhas geram consequências. E se eles escolheram cultivar muitas vezes sentimentos ruins, como um sentimento de ódio, de vingança, é escolha deles se fazerem unidos por esse sentimento. E como é negativo, produz essas alterações. Então essas são as consequências dessa ligação. Mas a misericórdia divina, também através das leis divinas,
permite a oportunidade desses irmãos, desses espíritos que nascem unidos, se reconciliarem pela convivência. Então, ao primeiro momento, ao que parece algo chocante para nós, ao que parece algo forte, na verdade é a misericórdia divina agindo. Por quê? Através desse nascimento, dessa experiência unidos, eles precisam conviver juntos, experimentando sentimentos semelhantes, experimentando a troca de pensamentos, experimentando a troca de sensações, experimentando ao mesmo tempo o carinho e o cuidado de quem está junto com eles, ou seja, promovendo uma convivência tão intensa que vai possibilitando esses espíritos a repensarem suas posições, seus pensamentos, e através dessa expiação, pela tolerância e pelo perdão, que eles vão evoluindo e conseguindo essa separação, esse retorno à sua individualidade completa. Então aqui é muito importante lembrar sempre a frase de Jesus: reconcilia-te com o seu próximo, com o seu inimigo, enquanto é tempo. O perdão é a chave, porque a forte ligação entre os espíritos de um sentimento positivo gera felicidade, gera experiências em conjunto, mas fortalecer sentimentos negativos, onde o perdão não é executado, pode ser que a gente passe por experiências desse tipo. Experiências até extremas, mas pode ser. Então é importante, perdão sempre é a chave. Reconcilia-te com teu inimigo agora, enquanto é tempo. Ok? Vamos passar então para a questão adiante, questão 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Bom, e a resposta dos espíritos a Kardec: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Bom, isso aqui eu já falei um pouco na questão 211, naquelas respostas. Geralmente por simpatia, mas existem outras condições que fazem a oportunidade de virem gêmeos. Como eu disse, por exemplo, antagonistas podem vir a ser gêmeos na oportunidade de viverem juntos na mesma família, ao mesmo tempo, com essa ligação social, né, que existe entre os gêmeos, de forma a diluir esses antagonismos. Então, acho que é importante lembrar nessa resposta que a aversão que existe entre espíritos, geralmente elas mostram, elas traduzem alguma inimizade anterior. Ok? Isso é um sinal. Inclusive, fica aqui uma dica muito importante para os pais, que são pais de gêmeos. É importante detectar como nada é por acaso e como os gêmeos são algo bastante assim, peculiar. É importante eles notarem, ficarem atentos, se instruírem nas ferramentas de psicologia, nas ferramentas morais, para poder orientar cada um desses espíritos com o que ele necessita, e já percebendo se existe alguma aversão, para trabalhar isso enquanto ainda é tempo, aproveitando essa encarnação, esse benefício dado pela providência divina. Aqui eu já falei. Questão 214, ok? O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Também continua aqui falando de gêmeos no seio materno, de uma possível luta entre ambos. E a resposta dos espíritos, muito direta também:
são lendas para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Bom, então, que os espíritos são muito diretos em falar que isso são lendas, que isso não é realidade. Não existe ali uma luta intrauterina entre dois irmãos que estão de nascimento. Agora, vamos refletir um pouquinho, né? Por que tem essa imagem? Eu acho que eu sou a pessoa dos porquês, né? Por que tem isso? Da onde surgiu essa superstição, essa imagem poética, né, de gêmeos que já nascem dentro do seio da mãe se degladiando? Bom, primeiro que movimentos intrauterinos de uma criança, imagina até que quando você tem mais de uma, são naturais, ou seja, são movimentos naturais. E se porventura existe um nascimento, e esses gêmeos, como descrito acima, são unidos por antipatias, por antagonismos, acaba criando uma associação, né? Pai, mãe, fala, bem que eu sentia, ele já é no útero. Então, acaba tendo uma associação que não tem força, não tem uma base lógica para se sustentar. E da onde que veio essa superstição? Tá? Da onde começou isso? Então, onde foi a primeira vez que a gente ouve falar nisso? No Velho Testamento existe uma passagem disso. Então, somando com esses movimentos, com essa percepção depois dos pais com os filhos, ainda tem o apoio do Velho Testamento, onde é relatado que a gravidez de Rebeca, dos filhos Esaú e Jacó, que eram antagonistas, eles não se davam tão bem na vida, e no texto bíblico falava que eles se degladiavam já dentro do útero de Rebeca. Okay? Então, além de tudo, tem um texto bíblico do Antigo Testamento onde mostrava isso. Bom, com o auxílio do Espiritismo, a interpretação do Velho Testamento, nós podemos supor que o que estava querendo dizer são espíritos que, antes da encarnação, até mesmo, possivelmente, no planejamento da encarnação de ambos juntos, existia esse antagonismo forte, existia algo ali que já vinha de mais tempo, e foi retratado isso dessa forma, né, simbólica, com as frases, com o vocabulário que tinha no momento, naquele momento histórico, na forma dessa história da gravidez de Rebeca. Então, isso daí também ajudou a criar essa superstição de luta intrauterina. E o Espiritismo ainda auxilia com outro fato importante. Durante a gravidez, puxa, me fugiu a palavra. Na concepção, quando o perispírito, do espírito que vai se reencarnar, começa a ligar as células ali do embrião, molécula a molécula, célula a célula, espíritos que são menos maduros, mais inferiorizados, eles naturalmente são mais ligados à matéria. E nesse processo de ligação de perispírito à matéria, ao embrião nascente ali, a formação do corpo, existe um transe. E nesse transe, a literatura nos diz que não tenham uma consciência o suficiente para ficar, por exemplo, dois espíritos num útero materno se degladiando. Eles não estão nem com consciência que existe um inimigo ao lado. É o que a literatura nos traz. Espíritos já mais evoluídos, superiores, eles são menos ligados a matérias e gozam de uma liberdade maior durante essa gestação, durante essa concepção, ok? Mas espíritos inferiorizados são mais ligados à matéria e são sujeitos a esse transe.
Então, mostrando que realmente não tem possibilidade disso ser real, é apenas uma figura alegórica, ok? Essas são as questões que nós tínhamos para hoje, são a questão 211 a 214, que trata do assunto gêmeos, a questão 215, que é a próxima do próximo estudo, já muda de assunto, então nós vamos fechar por aqui, ok? No entanto, eu tenho uma dica de leitura para dar para todos, né? Existe esse livro, Exilados por Amor, do Espírito Lúcius. É um livro muito bonito, é um romance, tá? Ele conta a história de José de Arimateia durante um trecho, né, da sua jornada evolutiva, até encerra o livro na encarnação onde ele conviveu, né, foi contemporâneo de Jesus. E por que eu estou dando essa dica de leitura? Porque foi a primeira vez, o primeiro livro, acho que até o único que eu li, que traz o relato de gêmeos siameses, de gêmeos chipófagos nascendo e encarnando. E mostra, então, como aconteceu isso. Essa ligação foi por um ódio muito intenso, um sentimento de vingança muito intenso entre esses espíritos. Aí relata, o livro relata como foi, como que aconteceu isso. E a partir de uma oportunidade, eles realmente se vincularam e se ligaram e ficaram numa situação muito difícil. E tiveram encarnações aqui no nosso planeta, ainda num planeta primitivo, unidos. E foram várias encarnações até eles realmente conseguirem se desvincularem e conseguirem nascer independentes. E, mesmo depois disso, o livro relata outras encarnações deles, onde eles se encontraram e se antagonizaram. Então, o fato de eles se desvincularem do corpo não eliminou todas ainda toda toda inimizade, todo antagonismo que eles possuíam. Mas é para mostrar que, a partir do momento que você cultiva realmente um sentimento negativo desse porte, você tem que investir muito tempo depois para conseguir corrigir isso. E o livro traz isso de uma forma muito bacana, muito feliz, né? E então fica uma dica aí para quem tem um pouco de curiosidade para saber sobre isso, como se dá isso. Obviamente o livro é muito maior do que isso, a história, esse não é o foco da história, mas é bonito, vale a pena. E a última coisa que eu gostaria de deixar aqui para todos é essa imagem. Eu acho que foi a melhor imagem que eu encontrei que traduz o perdão, a parceria, a união, as mãos dadas, é, mão dadas de uma forma assim que denota, né, um bom sentimento. Então, nós estamos falando de gêmeos, nós estamos falando de ligações fortes, sejam positivas ou sejam negativas. Eu acho que esse é o grande recado que nós temos. Fortes ligações de sentimentos produzem mais, mais união, mais força de atração, e se essa força é positiva, produz uma felicidade muito grande. Se essa força de união, de atração, é negativa, traz mais sofrimento. Então, pessoal, acho que essa imagem é para fechar com uma imagem de perdão, de amor, de parceria, de fraternidade, de bons sentimentos. Que com certeza isso nos traz, vai nos trazer e traz a todos nós o caminho mais rápido para a felicidade. Pessoal, então era isso. Espero ter passado a mensagem para vocês. Foi muito bacana estudar isso, o livro dos espíritos e os temas do espiritismo. Geralmente a gente começa a ler, começa a estudar, começa a aparecer tanto assunto, mas nós não temos tempo também para desenvolver tanto. Mas no final eu vou deixar para quem quiser olhar algumas
alguns textos, alguns vídeos que eu peguei para a gente ler, alguns livros que me ajudaram a entender o problema. Então tem muito mais do que eu falei lá nessa bibliografia. Então tá bom, vamos encerrar com a nossa prece, ok? Agradecendo mais uma vez a Jesus, nosso mestre e amigo, pela essa oportunidade de mais um estudo aqui na nossa casa espírita. Que nós possamos, Senhor Jesus, com o auxílio, com a inspiração do nosso anjo guardião, cultivar pensamentos, sentimentos positivos, que nós possamos realmente praticar o perdão, a tolerância, em momentos, todos os momentos da nossa vida. Pedimos, Senhor Jesus, por todos nós no nosso planeta, encarnados ou desencarnados, que possamos ter uma semana de harmonia, de paz, e que possamos estar todos aqui novamente na próxima semana, no próximo encontro. Que assim seja. Pessoal, então era isso. Muito obrigado e até a próxima.